Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. De pé, nessa noite abençoada que o Senhor preparou, você pode dizer assim comigo: Senhor, eu me alegro, porque eu estou diante da Tua presença, neste dia, que enquanto você estiver aqui nesse lugar, que em nome de Jesus você possa encontrar no Senhor a paz, que você possa encontrar no Senhor a força, para que você possa ser renovado, que em nome de Jesus todos os seus problemas, todas as circunstâncias, elas possam desaparecer nesse momento, para que você possa se focar na sala do trono, para que você possa se focar os teus olhos naquele que vive e reina em sua vida, amém? Gostaria de liberar uma palavra de vida sobre você. Gostaria de liberar uma palavra de vida sobre a igreja do Senhor Jesus nessa noite. Está lá em Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 20, que diz assim: meu filho, diga assim, eu sou filho. Diga mais alto, eu sou filho. Então essa mensagem é para você. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Eu quero declarar sobre a sua vida o poder da palavra que te traz saúde física. Eu quero declarar para você que está aí na sua casa nesse momento: quando nós estamos com os nossos olhos firmados na palavra de Deus, quando nós estamos firmados na palavra, nós recebemos da cura do Senhor, nós recebemos da saúde do Senhor. Então, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu elevo os meus olhos para Ti, porque eu sei que o Senhor está me curando, que o Senhor está renovando a minha saúde física. Em nome de Jesus. Você crê? Então vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos orar ao Senhor. É muito bom estarmos na casa de Deus nessa sexta-feira, e eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui com os nossos corações ansiosos, com os nossos corações preparados para, Senhor, nos encontrarmos contigo. Nós sabemos que aqueles que se encontram com o Senhor nunca mais serão os mesmos, e eu creio que eu sairei daqui, Senhor, sairei daqui totalmente encharcado por essa unção que vai me mover para o sobrenatural, que vai me mover para um lugar de milagre, de cura, de restauração, de libertação, em nome de Jesus. Pai, assim como a Tua palavra nos disse nessa noite, nós colocamos os nossos olhos sobre ela e declaramos, Senhor, a Tua cura, a Tua salvação. Nós declaramos, Senhor, a cura da nossa mente, a cura física. Em nome de Jesus, Senhor, libera dessa cura sobre nós. Nós sabemos que Jesus, Ele já conquistou naquela cruz, Ele já levou naquela cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento. Por isso nós tomamos posse nessa noite como filhos de Deus, como igreja que se levanta neste tempo para profetizar. Nós profetizamos, Senhor, que o Senhor tem unção de cura nessa noite. Tem unção de cura, Senhor, não somente na cura física, mas também na cura emocional, na cura espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos aqui, Espírito Santo. Venha conduzir este culto, venha nos conduzir
até este lugar onde nós iremos ser transformados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí com seus olhos fechados, você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu quero ir para esse lugar. Senhor, me leva para esse lugar. Esse é o desejo do meu coração. Eu deixo de lado, Senhor, o que me aconteceu, o que me entristeceu, o que me deixou abatido, o que me deixou frustrado, o que me deixou cansado, e eu coloco agora os meus olhos na cruz. Oh, Senhor, agora eu me volto para a cruz. Eu me volto, Senhor, para o teu trono, porque o Senhor é aquele que vai me trazer o refrigério para minha alma, e vai me fazer ser uma nova pessoa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia, aleluia. Por isso nós queremos dar glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Quão formoso é, Senhor, é tua palavra, é o teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é o teu poder. Foi tua cruz, olha o que Ele fez por mim e por você, que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, mais uma vez, vamos declarar. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, obrigada, Jesus, porque o caminho está aberto e nós podemos cear com o Senhor, falar com o Pai. Obrigada, Jesus. Quão formoso, quão formoso, diga a Ele, é, Senhor, é tua palavra, é o teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é o teu poder. Está sendo liberado sobre você. Foi tua cruz que me salvou, me resgatou. No momento ali, me libertou. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, te dou glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Jesus, coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória.
Nós damos a glória, a honra a Ti, Jesus, nessa noite. Jesus, mais uma vez nós Te damos glória, Te dou. Jesus, Te dou glória, glória, Te dou glória, glória, Te dou glória, glória, Jesus, aleluia. Nós Te damos glória, Jesus, porque nós somos libertos, porque nós somos transformados pela Tua glória, liberada através daquela cruz. Oh, será que você pode ter um coração grato nessa noite? Pela grande obra que Ele fez em sua vida, através de você. É tão bom sabermos que nós temos jeito e o Senhor não desiste de nós. Por isso que nessa noite nós possamos ter um coração sempre rendido aos pés do Senhor. Sempre rendido e sempre pronto a receber o toque dele. Lembro quando Te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu se renda. Diga a Ele. Eu me rendo a Ti. Toque em mim de novo. Sinto a presença. Toque em mim de novo. Eu não me vejo. Sinto a presença. Não existe outro lugar que eu queira estar, Senhor, se não for diante da Tua presença. Aleluia. Lembro quando Te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo. Eu não, sem Tua presença. Toque em mim de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Eu me rendo. Eu
Feche os teus olhos. Permita que o Senhor te conduza a um lugar mais íntimo. Permita que o Senhor te pegue pela mão nessa noite e te leve para os braços dele, onde você encontra segurança, proteção, onde você encontra força, onde você encontra renovo. O Pai está na casa. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? O Pai te chama. O Pai te chama, filho amado. Oh, vem, vem, filho amado, vem, como estás? Oh, vem, vem, filho amado, vem, como estás? É só chamar por Ele. Pai, meu Pai, meu papai, ah, papai. Oh, Senhor, é nos teus braços que nós encontramos, Senhor, o descanso. Oh, Senhor, é nos teus braços que nós podemos descansar a nossa mente, os nossos sentimentos.
Oh Deus, oh Deus, oh Pai, o Pai está na casa, o Pai está aqui. Feche os teus olhos, se conecte ao céu, ao trono do seu Pai. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me livra, que me cura, que me transforma. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu descansarei em ti. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Oh, você pode corresponder a esse amor. Você pode começar a falar palavras de amor a esse Pai que te ama tanto, a esse Pai que te alivia, traz o alívio, que tira todo o peso das suas costas, que te cura, que te transforma. Será que aí do seu lugar você pode começar a dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Oh, Tu és maravilhoso, Senhor.
Cristo. Cristo, eu te amo, te louvo, te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Dê glórias a Ele nessa noite. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, ó Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória em toda a terra. Espírito Santo, Espírito, eu te amo, te louvo, te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Mais uma vez vamos declarar: Espírito Santo, nós te amamos. Espírito, eu te amo, te louvo, te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Nós adoramos a ti, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Vocal. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome.
A igreja. Ore baba shalamanaso shekei kalamanasa. Ore kei kalamana hashala baso. Deus, não somos dignos de estar aqui. Não somos dignos de louvar o teu nome. Não somos dignos de adorá-lo. Não somos dignos de estar na tua presença. Não olhe para o pecado que em nós habita. Que a tua graça neste momento possa nos vestir e nos cobrir, para que os céus receba o nosso culto nesta noite. A ti todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e todo sempre. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Podemos assentar. Como é bom estarmos juntos, como igreja, louvando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Nesta hora, nós sentimos que a nossa carne, ela é tão pequena diante da glória do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas cada vez que entramos em adoração, nós experimentamos de algo novo, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Não é como se algo dependesse de nós mesmos. É algo que vem única e exclusivamente dele. É a hora que o céu baixa. É a hora que ele nos encontra. É a hora que somos confrontados. Como vemos na Bíblia, muitas vezes o profeta dizia: não existe nada em mim de bom. Miserável homem que sou. Nós precisamos estar conscientes da nossa condição. Porque quando
nós nos rendemos ao Senhor. É algo que o Espírito trabalha em nós, porque não somos nada, não somos ninguém. Mas pastor, nós não somos filhos de Deus. Filhas de Deus, sim somos. Mas nesta hora nós entendemos a nossa condição limitada, humana. Estamos vestidos de carne. E a Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado, mente. E nós precisamos compreender o que é fogo consumidor. Aí nós oramos e dizemos assim: Senhor, tem piedade de mim, tem clemência de mim, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Porque eu entendo isso. Porque este lugar é santo. E este lugar é santo porque eu estou aqui e invoco a presença dEle neste lugar. Este lugar é santo não porque eu estou aqui, mas é por causa dEle. Quando você compreende isso no seu coração, no seu espírito, você vai desfrutar de algo que você nunca desfrutou em toda a sua vida. Nunca se achegue diante de Deus. Eu tenho orado muito, eu tenho jejuado muito, porque por mais que a gente faça, nunca é o suficiente. Vamos sempre estar em dívida. Bom é Ele. Quando aquele príncipe, aquele mancebo de qualidade, aquele jovem rico, chegou para Jesus e disse: bom mestre, ele disse: não, bom só existe um, Deus. Ele rejeitou aquela bajulação, até porque a sua obra não tinha sido terminada. Na criação, depois que Deus completava a sua obra, Ele contemplava, e a Bíblia escreve: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. A obra do Senhor ainda não tinha sido completada. Mas hoje nós desfrutamos da obra completa, do plano de redenção completo. Hoje trazemos esta verdade dentro do nosso espírito, e podemos nos juntar aqui como sua igreja. Você não imagina o que custou para muitos levar a mensagem adiante. Você só está aqui porque muitos deram a sua vida para que você estivesse aqui. Você só está aqui porque muitos morreram para você estar aqui. Você está aqui porque muitos se sacrificaram para você estar aqui. Estar aqui custou muitas vidas, vidas de pessoas inocentes, vidas de santos, não aqueles que foram canonizados e beatificados por um sistema, mas que foram reconhecidos pelo céu.
estar aqui custou um preço muito alto. E nós precisamos compreender o que é igreja. Como esta história foi escrita há mais de 2000 anos. O diabo fez de tudo para destruir a Bíblia, mas não conseguiu. Nós somos resposta daquilo que está escrito profeticamente nela. Já que o diabo não conseguiu destruir a Bíblia, ele trabalha no coração das pessoas para que elas desacreditem da Bíblia. Mas nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo que cremos na Bíblia. Nós somos o povo que vivemos para este Deus, que entregou o seu Filho Jesus como oferta em nosso lugar. Oferta agradável, oferta santa, única oferta. Depois da sua morte, nenhum outro precisou morrer. Ele foi o nosso único substituto. E Ele morreu por mim e por você, sem nós merecermos. Porque o que levou Jesus para a cruz foi o nosso pecado, foi a dureza do nosso coração, foi a nossa teimosia, foi a nossa cabeça dura, foi a nossa desobediência, foi a nossa rebelião. E isso ainda está tão forte dentro de cada um de nós. A presença de Deus está aqui, mas nem todos estão sensíveis a esta presença. Nem todos entendem o que é esta presença. Nem todos querem esta presença. Mas não existe igreja sem esta presença. A presença do Espírito do próprio Cristo. Nós não podemos ser um simulacro de igreja. Nós precisamos compreender o propósito de Deus em cada tempo e em cada lugar, para que a igreja pudesse se reunir e cultuar ao Senhor. Tudo que o diabo quer fazer é roubar dele esta adoração. É por isso que muitos não estão aqui, estão lá fora no mundo adorando alguma coisa, adorando alguém, adorando algum ser. Mesmo aquele que diz que não crê em nada e não adora, ele é adorador de alguma coisa. E a pessoa se torna semelhante àquilo que ele adora. O espírito é transferido. E nós compreendemos a mensagem da cruz. É certo que ainda nós somos limitados em muita coisa, mas tudo o que você precisa fazer é se desprender daquilo que te limita, bloqueia e impede de entrar em contato com esta dimensão espiritual, com o céu da Bíblia, que não é este céu que está sobre a nossa cabeça. Este é só o primeiro céu. A Bíblia fala do terceiro céu. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, mas ele teve uma experiência sobrenatural com o céu.
E quando você tem esta experiência sobrenatural com o céu, você vai querer mais dele do que da terra. A igreja precisa viver mais em busca do céu do que em busca das coisas terrenas. Isso mostra que ainda não fomos tratados. Não é pecado você viver aqui, mas é pecado você ser escravo das coisas daqui. E você precisa resistir à tentação do ser escravo do ter. Jesus disse: eu não peço para que vos tire do mundo, mas que os livre da tentação. O diabo vai apresentar tantas coisas e colocá-las diante de você, como aconteceu com Jesus em Mateus 4 e Lucas 4, onde fala a respeito da tentação de Cristo. O que o texto mostra? É o diabo colocando diante de Cristo muitas coisas para tentá-lo a escolhê-las em detrimento ao Senhor. Você prefere Deus, Jesus, ou você prefere uma destas coisas? Porque eu posso te dar. A Bíblia fala que o Deus deste mundo é o diabo. E quando a Bíblia fala de mundo, fala de cosmos. Cosmos fala de sistema, ou seja, o diabo, ele é o Deus com D minúsculo do sistema deste mundo. Ele está na direção e no comando de muita coisa, mas ele não pode estar na direção e comando da vida da igreja. Ele não pode estar na direção e comando da sua vida. Ele não pode estar na direção e comando da vida dos filhos e das filhas de Deus. A igreja precisa ser despertada para poder contemplar a sua santidade, a sua face, a sua glória. Por que que muitos se perdem? Por que que muitos vão para o mundo e parece que o mundo tem mais atrativos do que propriamente dentro de uma igreja? É porque a igreja muitas vezes não apresenta este Cristo, o mesmo morto e ressuscitado, aquele que reina e vive hoje e para todo sempre. Quem tem uma experiência meramente religiosa, hoje vai estar aqui, amanhã não vai estar. Hoje vai estar empunhando a bandeira de Cristo, mas amanhã vai estar empunhando qualquer outra bandeira. Mas nós precisamos de uma convicção em nosso espírito, de que fomos comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus, o Cordeiro imolado, e que fomos lavados, remidos, purificados e santificados pelo seu sangue. Caso contrário, você vai estar aqui para pedir coisas. Caso contrário, você vai estar dentro de uma igreja, barganhando, negociando, fazendo comércio. Por esta razão, Jesus reagiu de forma tão veemente contra aqueles homens que estavam com as suas bancas no templo, negociando. Não dá para você negociar a sua fé. Tudo o quanto existe deve estar à disposição da igreja. Deve beneficiar a igreja de Cristo na terra. Deve ser recurso
recurso favorável à obra de Deus, para que esta mensagem seja pregada e pessoas sejam alcançadas. Se tem algo que agrada ao Senhor, é quando nós nos reunimos como igreja e adoramos. A palavra diz que nascemos para o louvor da sua glória, para a adoração do seu nome. E é muito mais do que só cantar. É você dentro de você compreender profeticamente o teu chamado. E a igreja vai se fazer presente na tua vida em qualquer lugar onde você esteja. A igreja vai se manifestar na sua casa, dentro do seu quarto. A igreja vai se manifestar na sala da sua casa, quando você se ajoelha do lado daquele sofá. A igreja vai se fazer presente nas ruas, por onde você andar, na empresa, no escritório, na loja, na fábrica, na indústria, onde você trabalha. O problema é que nesta geração nós queremos ser igreja somente dentro de um prédio. Por isso que a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e a glória de Deus deixou de habitar dentro deste lugar. E o propósito de Deus era ainda maior. Moisés fez uma casa para Deus, um tabernáculo, uma casa que andava, se movia. Depois vimos Salomão construindo o templo. Nós precisamos entender que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar dentro daquelas pessoas. Somente 120 pessoas que estavam no cenáculo, na festa da colheita, chamada de Pentecostes. Geralmente nós associamos Pentecostes ao Espírito Santo, mas Pentecostes era por conta da festa das colheitas. Sabe o que significa? Durante muito tempo algo foi plantado, mas naquele dia, no cenáculo, com 120 pessoas, algo foi colhido. Foi visto línguas repartidas como de fogo sobre aquelas pessoas. Aquele lugar tremeu e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este Espírito Santo mora, habita e reside dentro de você. Então, quando você abre a sua boca para louvar e adorar, você tem que dizer: eu estou colocando a minha boca à disposição do céu. Mas só consegue colocar a boca à disposição do céu quem coloca primeiro o coração à disposição do céu. Jesus disse, concordando com o profeta: me buscam da boca para fora, mas o coração está distante de mim. Nós precisamos compreender o que é louvor e o que é adoração. O teu problema, a tua dificuldade, a tua luta, nada é maior do que o louvor e adoração, que vai ser liberado pelos seus lábios e produzido pelo seu coração. É por isso que as maiores vitórias que nós temos
são vitórias banhadas a lágrimas e muito choro, não por conta do problema, dificuldade e luta, mas por conta de uma inspiração, porque naquele momento nós nos desarmamos, nos entregamos de verdade, a ponto dos nossos olhos se tornarem fontes de água salgada, porque o nosso choro é salgado. Estas lágrimas, elas brotam de dentro de nós, lá do nosso íntimo, lá do nosso profundo. Devemos pedir perdão a Deus, porque muitas vezes o buscamos com os nossos olhos secos, distraídos, perdidos no meio de uma multidão. A pessoa está mais preocupada em tomar um pouco d'água ou de ir ao banheiro, do que propriamente estar aqui para renunciar à sua própria carne e dizer: somente ao Senhor toda glória, toda honra e toda adoração. Nós estamos aqui nos libertando daquilo que nos afasta de Deus e nos aproxima do mundo. É isso que o inimigo das nossas almas procura fazer. É por isso que tantos de nós vivem na esfera do natural, é almático, vencido pelas suas emoções e sentimentos. Presas fáceis de qualquer isca que o diabo coloca. Um soprão nos derruba. Mas quando nós entramos aqui, você entende: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu faço parte da família de Deus. Ele me encontrou, Ele me mandou buscar lá no mundo. O Espírito Santo me trouxe. Fui transferido do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Fui vencido por este amor. Me rendi a este amor. Eu não estou aqui por aquilo que Ele pode me dar ou por aquilo que Ele pode fazer na minha vida. Quantas pessoas murmuram, choramingam, blasfemam, se lastimam, porque espera que Deus faça aquilo que eles querem. E como eu já ensinei, Deus pode responder de 3 formas: sim, não e espere um pouco. Sim, não e espere um pouco. O fato é que a igreja é infantil. Vivemos como meninos, vivemos como crianças. Mas quando você entra aqui com esta revelação no coração, ninguém te segura. Você vai abrir a boca e vai liberar um cântico novo. A Bíblia diz: cantai, cantai, cantai um cântico novo. Cântico novo é aquele que se renova na nossa vida a cada vez que abrimos a nossa boca. Cada vez que Deus ouve, Ele ouve uma melodia diferente. Qual o melhor dia para se buscar a Deus? O dia em que crucificamos a nossa carne. Por isso que Jesus na cruz bradou: está consumado. Tetelestai. Está consumado. Este era o propósito. Precisamos ir para a cruz.
estamos vivos demais, e o diabo rouba o puro louvor que sai dos seus lábios, com brigas, discussões, xingamentos, palavrões, gritaria. Como é bom nós nos reunirmos como igreja, onde você vai se desligar deste plano, e é você e Deus, e você vai entregar para Ele algo que vem lá do fundo, lá do profundo. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito. Quando isso acontece, existe uma liberação invisível do sobrenatural de Deus no meio da igreja. É por isso que muitos choram, é por isso que muitos soluçam, é por isso que muitos tremem, é por isso que muitos caem, é por isso que muitos são tocados. Não vou dizer se emocionam, porque é diferente. Não se trata de emoção, se trata de testificação, se trata da manifestação. Mas o crente, ele vem para a igreja e ele vai para casa muitas vezes pior do que quando ele veio, ou do jeito que veio. Estamos falando do aumento do combustível. Imagina só, ir num posto, parar para abastecer, pagar e não colocar gasolina no tanque. Nós fazemos isso aqui. Você chega num culto sem entender o que é culto, e o que você faz não é culto, e você deixa a desejar não para Deus, mas para você mesmo, porque o céu responde a sua resposta. Porque quando você entrega alguma coisa, aquilo é uma resposta da boa obra que começou na sua vida. E você não pode interromper esta boa obra. Olha o que é que diz, por favor, em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro, e tivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou repetir. Busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Somos chamados de tapadores de brecha. Você precisa identificar quais são e combatê-las. Denunciá-las, vencê-las. As brechas são um grande impedimento para que o propósito de Deus se manifeste na terra. Quando a palavra fala a respeito dos muros, fala a respeito de cidades fortificadas, e os seus muros eram verdadeiras fortalezas, praticamente intransponíveis. Elas não podiam ter buracos.
se tivessem buracos, brechas, frestas, o inimigo poderia espiar o que estava acontecendo lá dentro. E tudo que o diabo quer é conhecer a sua intimidade, porque você não é vencido muitas vezes em público, mas em secreto, quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando. O diabo nos vence na nossa intimidade. Aquele pensamento muitas vezes vem dele, aqueles sentimentos muitas vezes vêm dele, aquela palavra que você fala não vem de você, ela é inspiração do maligno, do inferno. São palavras de maldição, de morte, de assolação e destruição. E precisamos, como igreja, ser uma fonte de bênção e um terminal de maldição, porque de uma fonte não pode sair dois tipos de água, doce e salgada. Ou é água doce, ou é água salgada. Não podemos ser de Deus e do diabo. Ou sou de Deus, ou sou do diabo. O diabo, ele procura uma pequena brecha, fresta, buraco. Porque quando ele olha para a nossa intimidade, isso nos deixa vulneráveis. Aquelas cidades se tornavam vulneráveis, porque agora eles conheciam a rotina daquele lugar. Então existe esta analogia bíblica, feita por Deus, através do profeta Ezequiel. Mas aqui mostra Deus querendo trabalhar através do homem na terra. Obviamente que Deus poderia fazer tudo sem a nossa ajuda, ou sem a nossa participação, porque há quem diga que Deus não precisa da nossa ajuda, porque muitos querem servir, outros não querem servir, e quem não quer, Deus levanta outro para servir no lugar daquele. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, e a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus determinou que assim fosse. Tanto é que Jesus precisou nascer de uma mulher e vir a este mundo através do nascimento físico. Como diz a palavra em João 10, o bom pastor veio através da porta. Ele entrou pela porta. Ele não veio, não entrou neste mundo como intruso, como é o caso de Satanás. Ele veio de forma legítima. Ele entrou de forma legítima. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus foi gerado no ventre de Maria, uma virgem, o Filho de Deus, não filho de José. Se fosse filho de José, seria filho do pecado, mas como era filho de Deus, ele era santo, puro e imaculado. Deus quer se mover na terra através da sua igreja, e não tem jeito, você precisa ser igreja. Igreja significa, eu preciso estar ligado ao corpo, eu preciso estar ligado ao corpo. Diga isso mais uma vez: eu preciso
estar ligado ao corpo. Olha o que diz em Efésios capítulo 4. Versículo de número 10, ou melhor, 9. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento da igreja, o aumento do corpo, para edificação em amor. Amém. Como é precioso, irmão, bem junto a ti, vai, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Você entende isso? Então não podemos esmurrar o corpo, não podemos falar uns contra os outros, não podemos criticar o nosso irmão, porque toda crítica é uma maldição. Nós devemos amar o nosso irmão com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com todos os seus deslizes, com todos os seus pecados. Porque esta foi a ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu devo amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. O problema é que hoje muitos não se amam, não tem uma boa autoestima, não tem uma revelação no coração do propósito de Deus. Por que o diabo quer nos separar? Porque uma igreja separada é uma igreja fraca. Sozinho eu vou mais rápido, juntos nós vamos mais longe. A Bíblia diz que melhor é ser 3 do que 1, ou melhor, ser 2 do que 1.
É melhor ser dois do que um, porque se um cai, o outro ajuda, dá a mão e levanta. Nós precisamos compreender o propósito de Deus para a igreja deste tempo. A Bíblia nos manda orar uns pelos outros. Isso não significa que eu vou pegar hoje você aqui e fazer uma oração por você. Eu posso fazer isso também, mas significa que eu devo ser um intercessor sobre a sua vida, e que quando eu for orar, quando eu entrar na presença de Deus em oração, em intercessão, eu vou me lembrar do teu nome, eu vou orar pela sua vida, eu vou pedir por você. Sabe o que significa intercessão? Colocar no lugar do outro e pleitear a sua causa, como se fosse sua. Você vai buscar como se fosse desejo do teu coração, até a bênção chegar, até o milagre acontecer. Então o diabo quer nos separar, quer nos dividir, e a palavra do Senhor é para que haja ajuntamento. A palavra não fala de divisão, fala de soma. Quando existe soma, existe partilha. Porque tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida, como bênção, vai ser coletiva. Lembra da grande pesca ou da pesca maravilhosa? Uma experiência única vivida por Pedro. Ele precisou gritar para outra embarcação: se aproximem, nos ajude, para que as redes não rasguem, não se rompam. Chegando lá na praia, nós vamos compartilhar com vocês da bênção. E é interessante, olha como começa um chamado. Deus pega e enche a rede de Pedro de peixe, e diz agora: deixa aí e vamos embora. Você não precisa deles. Deus tem muito mais para a sua vida. Você só precisa aprender que tem muito mais da onde saíram estes. Me lembro de um dia que Pedro chegou para Jesus e disse assim: Jesus, fui cobrado a respeito dos impostos. Me perguntaram: o seu mestre paga imposto? Eu digo sim, ele paga. Aí Jesus pergunta: Pedro, quem paga os impostos são os naturais ou os estrangeiros? Ele disse: os estrangeiros. Então ele disse: então não me caberia pagar impostos. Mas como você empenhou a sua palavra, vai e pesca um peixe, e tira da boca dele uma moeda, chamada starter, e paga a tua dívida e a minha. Olha como a palavra empenhada tem peso. Jesus não precisava pagar, mas Pedro disse que sim. Imagina que Deus tem para você o milagre que você precisa, desde que você compreenda que é a igreja. Enquanto você estiver lutando a tua luta sozinho, enquanto você estiver vivendo a sua vida de forma individual, você vai apanhar muito. Tem pessoas que dizem com ar de prazer: eu não tenho amigos dentro da igreja. É um erro. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Temos medo de nos aproximar. Não queremos nos relacionar.
Fugimos de compromissos, tanto com Deus, tanto com a igreja, tanto com os irmãos. Mas é tão bom sermos amados, porque somos amados e sentimos o amor de Cristo através do irmão, daquele abraço, daquele beijo, daquela palavra, daquele gesto. Então não podemos quebrar os princípios que fazem da igreja o que é a igreja, ou o que deveria ser a igreja. Quando a gente ora e diz assim: Deus, me revela o que é a igreja, porque até hoje eu não sei. Igreja para mim é algo humano, é uma criação de homens, é uma organização religiosa. Amados, não é, é muito mais que isso, transcende, ultrapassa, nem se compara. Sabe por quê? Esse Cristo se manifesta aonde você invocar o seu nome. Ali Ele está com você. Um dos atributos do nosso Deus é que Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, assim como o ar que respiramos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu... Procura ficar com o microfone, aí é rapidinho. Como a Manhã que se levanta. Quer até pegar o microfone. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. De novo. Tá no tom? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vou explicar como é que é o negócio. É assim, o pastor entra cantando e vocês me socorrem, é sempre assim. Não pode falar assim: cadê a boia? Cadê a prancha? Meu Deus, o que eu faço? Não. Então tem que ser bem dinâmico. O microfone da Nath tem que até ficar ligado. Não. Deus não está aqui. Falou que não funciona. Tem que funcionar. Tudo na igreja tem que funcionar. Diga: eu preciso funcionar. Amém? Ai de vocês que não funcionar. Dá o tom. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão
certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tá bom. Aleluia. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Se lembram? Quando Abraão orou por Sodoma e Gomorra, e intercedeu por Sodoma e Gomorra, e disse assim: se tiver um justo lá, pelo menos um, o Senhor não destrói. E ele disse: não, eu não destruo. Mas não tinha nenhum justo. Como é que eu estou? Como é que você está? Como nós estamos? Deus pode contar com a gente? Hoje é um dia que nós podemos nos quebrantar. A palavra no original para quebrantamento é esmiuçar, despedaçar e tornar em pó. É isso que devemos fazer com o nosso coração. Talvez você diga assim: pastor, eu estou ficando triste nessa pregação. Não, é quebrantamento. O Senhor vai buscar lá dentro de você aquele que muitas vezes você esconde, porque nós queremos mostrar para o mundo que estamos felizes, que estamos bem, que está tudo dando certo. Aí vem o quebrantamento. O que é o quebrantamento? O quebrantamento é quando Deus trata comigo e com você, é a disciplina de Deus, é a hora que Ele nos poda. É isso que diz lá em João 15, Ele precisa nos podar. Ele poda os ramos para que ele cresça, floresça e dê mais frutos. E nós não queremos ser podados. Quando nós compreendemos a nossa pequenez diante dele, nós dizemos assim: tudo o que eu quero, Senhor, é viver aquilo que eu não vivi até hoje. Eu quero te conhecer. Jó dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar. Quantos de nós conhecemos a Deus apenas de ouvir falar? Mas quando ele passou por tudo que ele passou, ele disse: mas agora eu te conheço de andar comigo. Você precisa conhecer Deus de verdade, mas você vai precisar anular a carne, vencer a carne, porque se você estiver muito vivo, você não vai desfrutar daquilo que o céu tem, porque o que o céu tem é para aqueles que já morreram.
e crucificados foram com Cristo. Imagina você olhar para a tua vida, e tudo aquilo que for brecha, você vai dizer assim: Deus me ajude. Não é Deus elimina da minha vida todas estas brechas. Não, é tratar uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. Quando você vence uma, você vai tratar a outra. Quando você termina com esta, agora você vai ter trabalho com outra área que ainda não foi restaurada. É assim que funciona. Nós muitas vezes queremos ser simplistas, rasos, mas precisamos compreender o que é o processo de libertação, de cura pela palavra e restauração. Existe uma unção aqui nesta noite. Imagina você, se algo de sobrenatural te pegar, você vai ser a fagulha que vai incendiar outros que vão ter contato com você. Você vai ser a centelha que vai incendiar, levando avivamento para onde você anda, para onde você está, com quem você convive. Deus quer poupar o mundo, ou poupar muitas vidas, e nós somos cooperadores de Deus. Estamos vendo dia a dia pessoas morrendo e indo para o inferno, e não fazemos nada. Aquilo não mexe com a gente. Quando Jesus ia operar um milagre, ele se colocava no lugar daquela pessoa e sentia íntima compaixão. Nós precisamos orar e dizer assim: eu preciso ser mais parecido com Jesus. Quando eu estou vivo, eu não vejo naquela crise uma oportunidade de apresentar Jesus. Eu não vejo naquele conflito uma oportunidade de apresentar Jesus. E eu quero te falar uma coisa: por pior que seja a situação, é uma oportunidade para você apresentar Jesus. Eu gostaria que você começasse a fazer isso dentro da sua casa, do seu lar, da sua família. Eu gostaria que você conversasse hoje com o seu marido, conversasse hoje com a sua esposa e se consertassem. Eu gostaria que você se consertasse com os seus filhos e os seus filhos com vocês. Eu gostaria que você pudesse levar a glória de Deus lá para o seu trabalho, aonde quer que você esteja, porque é fácil ser alguma coisa aqui dentro. É fácil teatralizar aqui, é fácil representar aqui, e nós sabemos fazer muito bem. Agora, quando vivemos não a aparência, mas a essência, Bragança Paulista vai ser abalada pelo crente que você é. Você vai passar, um dia o Senhor vai te chamar de volta, mas o teu legado vai ficar aqui, e as pessoas vão dizer: eu sou fruto daquele irmão, eu sou fruto daquela irmã, do trabalho que ele fez, do evangelismo que ele fez, da palavra que ele pregou, da oração, do jejum, da oferta. Vamos ficar de pé. Feche os olhos. Feche os olhos. Evitem andar só quem está de serviço. Existe uma unção aqui neste lugar. Existe uma unção aqui neste lugar. Feche os teus olhos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Não somos merecedores de nada, de coisa alguma. Miserável homem que sou, disse Paulo. Mas hoje é dia de ruptura. Algo vai acontecer na tua vida de novo e diferente. E se trata de algo espiritual. Não aquilo que muitas vezes você fabricou. Porque durante uma semana, 2, 3, você conseguiu domar a sua carne, mas depois teve uma recaída. Deixa o Senhor te libertar hoje. Deixa o Senhor te curar hoje. Deixa o Senhor fazer uma obra linda na tua vida. Corre calababahasha. Corre que candalabahoshi candarababahashi que calamanasa. Corre que calabasorre calamanasa. Ore em línguas, ore no Espírito Santo. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a O Senhor está te levantando nesta noite. O Senhor te encontrou no meio da multidão. Ele sabe da tristeza do teu coração. Ele sabe do teu sofrimento, das tuas lágrimas e da tua dor. Mas o propósito dele é maior do que tudo isso. Por isso ele quer te curar, te sarar e te libertar. Um novo tempo vai começar na tua vida. Recebe esta palavra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Feche os olhos. Deixe de lado tudo aquilo que atrapalha a tua vida, que te perturba, que te chateia, que te aborrece. Agora é você e Deus. Nós chegamos até aqui para dizer: você vai colocar em prática agora tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que aprendemos. Agora você vai abrir a sua boca e você vai adorá-lo, 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 adorá-lo. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda. Levante as suas mãos e o adore. Aleluia, só isso, o adore, o adore, o adore. Glória ao teu nome, Abra sua boca, glória ao teu abra sua boca, rasgue o teu coração.
A igreja. Bem alto, vocês. Pode melhorar, é para Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Deus dos Deuses. Vamos sair da terra, vamos buscar o céu. Glória ao seu nome, glória ao teu nome. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas uma coisa é certa: Deus sabe o porquê te trouxe aqui. E Ele está fazendo algo em você, para depois fazer algo na tua vida. Será que é pedir demais a você? Abra sua boca e louve e adore como você nunca fez em toda a sua vida. Deixa este louvor te curar, te sarar, te libertar, te restaurar. Deixa este louvor te renovar. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. É você e Deus agora. Oh! Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Mais uma vez. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Ele é aquele que te cura, que sara, liberta. Permita que Ele derrame sobre as tuas feridas abertas o bálsamo de Gileade. Você vai sair daqui sem aquele drama de vida. Deixa Ele mudar o teu histórico. Antes você era um derrotado, um fracassado, um frustrado, um desiludido, um decepcionado. Mas agora, a partir de hoje, você vai ser um mais que vitorioso em Cristo Jesus. Recebe uma nova unção. Recebe uma nova unção sobre a tua vida. Sabe por quê? O inimigo não vai barrar mais o teu louvor e a tua adoração. O inimigo não vai barrar mais as tuas orações. Elas chegarão. Elas chegarão. Corre caixa lamanasso, requei calamanasso.
Mais, Senhor. Mais. Quebranta, Senhor. Muda, transforma. Opera, Senhor. Tudo em todos, em nome de Jesus. Mais, Senhor. 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 Não saia daqui vazio. Chegamos vazios para sair daqui transbordando. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Podemos se assentar só mais um instante, por favor. Glória a Deus. É algo que você deve cultivar lá na sua casa, na intimidade, no seu quarto, aonde você costuma orar. Sabe? Comece a louvar uma vez, duas, três. Comece a adorar uma vez, duas, três. Muitas vezes você diz: eu não sei orar. Quando você aprende a louvar e adorar, você vai aprender a orar. O louvor liberta. A adoração liberta. Muitos aqui conseguiram romper hoje, mas ainda estamos destreinados. Porque louvor e adoração não é só cantar, é treino, é entrega, é doação, é sacrifício. É dizer: tenho sim problemas, minha semana foi difícil, mas é na casa de Deus que eu me renovo, é na presença de Deus que eu me renovo. Não vou ficar em casa, lá é meu lugar. Eu não vou lá para buscar alguma coisa, eu vou lá para entregar. Sabe quando a oliveira era moída e dela saía o mais puro óleo, o mais puro azeite? Muitas vezes nós chegamos aqui assim. É quando o Senhor vai receber o teu culto. Você vai dizer: antes eu ficava em casa, Deus. Antes eu não vinha, eu até ficava de mal do Senhor, até parava de vir à igreja. Mas agora, o nome disso é revelação. Então imagina só, na hora do louvor e da adoração, você levanta a tua mão, você começa a louvar. Não é para se mostrar para ninguém, mas é para se disciplinar. E louva e adora, louva e adora, louva e adora. Imagina quando a nuvem descer. Os maiores milagres que nós vimos na nossa igreja em tempos atrás, foi quando nós louvávamos e adorávamos. Tinha culto que nem tinha pregação, era louvor e adoração. Uma vez, um dos nossos diáconos, hoje pastor, me disse: não teve pregação? Eu disse: não. Se teve, foi através do louvor e da adoração. Ele disse: precisa ter ordem de culto. Naquele dia, uma mulher chorava copiosamente do começo ao final. Ela estava em um dos cômodos da nossa segunda casa na Rua do Mercado. Aquela mulher foi tocada profundamente, pediu para falar comigo no dia seguinte, e ela disse que
estava se prostituindo. E ela não sabe explicar o que aconteceu naquele dia. Mas ela não queria mais viver no pecado. Começamos a cuidar dela, dávamos cesta básica, ajudamos ela com um trabalho. E Deus fez uma obra tão linda na vida dela, que esta mulher se tornou uma pastora. Fez seminário, conheceu um camarada, um homem de Deus, foram ungidos ao ministério pastoral. Não é lindo? Imagina o que vai acontecer com você. Aí você não pode justificar. Eu estou assim por causa do meu problema, da minha dificuldade, da minha luta. Não, você está assim porque você é teimoso. Porque você não quer pegar isso e colocar aos pés de Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? A palavra é fiel e digna de toda confiança. E como eu gosto de testemunhar, por exemplo, nós estamos aqui há quase 7 anos. Imagine você que todos os meses o diabo diz assim: não vai ter jeito. E a palavra diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus. Imagine só que mais uma vez conseguimos pagar todas as contas da nossa igreja, mais uma vez em dia, para que o nome dele seja glorificado. Amém? É algo que só ele pode fazer, e é um desafio. O que a gente faz? A gente louva, a gente adora, a gente vai para a palavra, a gente ora, a gente jejua e também a gente planta. Quando você faz o que Deus manda você fazer, o céu vai responder. Então imagina só, quase 7 anos, amados, nunca pagamos um aluguel atrasado, um dia sequer. Não é para nosso louvor, honra e glória, para louvor, honra e glória dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. E eu louvo a Deus por isso, e louvo a cada um dos irmãos. Nós temos um grupo de transmissão, ali nós temos uns irmãos aliançados. É tão lindo ver, amados. Os irmãos vêm na administração, trazem o seu envelope, a sua oferta. Alguns trazem pouco, outros trazem muito. Aí, eu sempre digo, o mais importante não é o valor, é o sentido da tua oferta. Porque muitas vezes o pouco daquela pessoa para Deus é muito, e o muito daquele que tem para Deus é pouco. Não representa muita coisa. Mas aquele que se move, aquele que se mexe, aquele que se movimenta por um pedido de Deus, ele é honrado, ele é abençoado. Deus não divide a sua glória com ninguém, mas ele honra. A Bíblia diz: a quem honra, honra. E quando eu reconheço que vocês são uma bênção, eu estou honrando vocês, e estou pedindo para Deus abençoar muito a vida de vocês financeiramente, que Deus possa honrar os projetos aí, os objetivos, os sonhos. Eu sei que muita coisa vai acontecer na vida de vocês, porque toda oração acompanhada de uma semente gera milagre, e geralmente o fruto é sempre maior que a semente. Amém? Então eu quero agradecer muito a Deus por cada dizimista, cada ofertante, por cada pessoa que entrega a sua oferta de gratidão, a sua oferta alçada, a sua oferta de amor, a sua oferta da ceia. Alguns irmãos: pastor, eu não entreguei. Eu posso entregar? É claro que pode, irmão, deve, porque os compromissos não param, é ou não é? Então imagina só, é dia 10, dia 20 e dia 30. Essa é a dinâmica. E o que é fé? É a gente receber, pagar tudo, exercer fé de novo, para Deus poder abençoar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vou te falar uma coisa: você que não é dizimista e você que não é ofertante,
você está perdendo muita coisa da parte de Deus. Deus tem tanta coisa linda para fazer na sua vida, e você se priva porque você retém aquilo que é semente, é para plantar, não é para comer. Amém? Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Nós temos as maquininhas de cartão ali, você pode pedir a maquininha de cartão, pode fazer o seu Pix, é o nosso CNPJ, a nossa chave, 01014-097/1000 ao contrário, -54, você pode fazer transferência, depósito, ou até mesmo entregar na administração. Se você não trouxe hoje, traga em um dos cultos, domingo à noite, um culto, à noite não, no domingo, um de manhã às 9 da manhã e outro culto às 19 horas. Nasceu no coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra regou minha fé, nem olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu, transformou, restaurou, sua bênção me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro Vamos ficar em pé. transportará minha família, herança bendita de Deus. Sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Amém, glória a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos regar as nossas sementes. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de lançar a nossa semente sobre as águas e dividir com 7 ou ainda com 8. Em nome de Jesus, prospera as nossas vidas para que possamos fazer muito mais do que temos feito. Gostaria de interceder agora, Pai, e pedir por este irmão que tem um sonho no coração, que tem um projeto de vida, que está em busca de um milagre. Em nome de Jesus, ouve a oração dele, ouve o pedido dele. Eu não sei, Pai, como o Senhor vai fazer para liberar recursos para este milagre, mas eu sei que Tu és a fonte, Tu não és reservatório, e eu sei que esta pessoa ficará assustada com tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus, abençoe e multiplica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, libera emprego para quem está desempregado, libera promoção salarial, registro em carteira, reconhecimento do trabalho. Em nome de Jesus, abençoe aquele que está para abrir a sua empresa, o seu comércio, o seu negócio. Olha para aqueles que são autônomos, profissionais liberais, empreendedores. Em nome de Jesus, abençoe a todos. Em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Amém? Glória a Deus. Vamos embora? É o decreto, vamos lá. É verdade. Quem está aqui hoje pela primeira vez para eu conhecer? Primeira, segunda, terceira, quarta. Decreto, ou melhor, decreto 2022. Sob a direção do Senhor, eu declaro como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde, sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer
em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo à santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Pai querido, nós abençoamos cada projeto de vida depositado sobre o teu altar. Honra a cada irmão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Vão na paz, Deus abençoe.